Eu quero compartilhar com você hoje a palavra. No livro de Daniel, capítulo 6, nós vamos ler alguns versos de Daniel, capítulo 6. Eu queria estar compartilhando com você sobre Daniel na cova dos leões. É uma história muito conhecida, né? Pregada, cantada. Eu creio que Deus tem alguns conselhos para nós aqui, a partir desse texto. No verso 1, glória a Deus. A partir do verso 1 diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, supervisores, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Era um homem de espírito, havia um espírito excelente e era alguém fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram:
sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim a inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Vamos fazer a oração final. Glória a Deus, né? Eu ia ler só o início, mas eu me senti motivado a fazer a leitura de todo o texto para que todos nós que aqui estamos possamos nos contextualizar com essa palavra, com essa história. Todos nós sabemos quem é Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram jovens judeus. E eles foram levados como escravos pelo rei da Babilônia. Foram arrancados, tirados de sua casa, de sua terra, e foram levados cativos para a Babilônia. E ali tem um texto que eu gosto muito, quando eu era líder de jovens, eu preguei muito sobre ele, que é Daniel capítulo 1, versículo 8. Fala que Daniel, ele decidiu não contaminar-se com as iguarias do rei. Na verdade, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles decidiram no seu coração não se contaminarem com a idolatria, com os costumes e com toda a prática religiosa que havia em Babilônia. E esse momento é o momento em que Daniel, aqui nós estamos falando sobre o rei Dário, né? E Daniel,
O rei Dário, ele levantou esses 120 sátrapas e colocou esses 4 ministros, né? Agora eu esqueci o número certo aqui, deixa eu ler. 120 sátrapas, 3 presidentes. Esses 3 presidentes que eram 3 pessoas importantes que iriam supervisionar todo o governo do reino da Babilônia, do reino medo-persa. E o texto fala que o rei Dário escolheu Daniel como um desses 3 principais. E Daniel se distinguiu dos 3. Sabe? Ele se distinguiu. Assim como os jovens lá atrás, assim como eles quando jovens lá atrás, no início, quando foram levados cativos, eles se distinguiram. E quando o rei, depois de um período de 3 anos de teste ali com eles, sabe? Foi prová-los diante dos sábios, de todos os sábios da Babilônia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a Bíblia Sagrada fala que eles eram 10 vezes mais cultos, mais inteligentes do que os demais. Da mesma forma, nesse outro momento, Daniel se destaca, sabe? E tem algumas coisas interessantes que fazem com que Daniel se destaque. A primeira delas é que Daniel, no verso 3, fala que então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Um espírito excelente, sabe? Lá no início da história de Daniel, falava que ele era cheio do Espírito. Então ele manteve essa relação com o Espírito Santo. Por que eu falo manteve? Porque esse aqui, querido, é o 4º rei, sabe? Daniel, ele foi contemporâneo do governo de 4 monarcas: Nabucodonosor, Belsazar da Babilônia, Ciro e Dário, Medo-Persas. 4 reis. Então eu imagino que Daniel aqui já tinha uma certa idade e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Queridos, isso aqui para nós é exemplo. Isso aqui para nós é modelo. E eu pergunto para você, como está a sua relação com o Espírito de Deus? Nós podemos virar para você, ou alguém pode dizer, falar a respeito de você e dizer que havia sobre a vida do Ricardo um espírito excelente. Nos diversos locais onde nós nos encontramos, sabe, nós podemos ouvir pessoas dizendo que há um espírito excelente sobre a minha vida, lá no trabalho, lá na escola. Qual o testemunho nós temos dado? Nas nossas relações diversas, as pessoas podem dizer que nós somos fiéis, as pessoas podem dizer que nós não temos culpa ou não temos dolo nas nossas relações. Então, queridos, fica essa reflexão já no início para nós. Daniel tinha um espírito excelente. Nele havia um espírito excelente. Amém? Nele havia um espírito excelente. Inicialmente, Daniel foi contemporâneo do governo de 4 monarcas: Nabucodonosor, Belsazar, Ciro e Dário, como eu já falei anteriormente. Nesse período, Daniel conviveu com 4 modelos de governo. Sim ou não? 4 modelos de governo. Nós temos aqui no Brasil, não temos rei, mas nós temos presidente. E todas as vezes que entra, ou que um presidente é eleito, muda-se a mentalidade de governo, sim ou não? Cada presidente, ele traz consigo uma mentalidade de governo. Daniel passou por 4 reis, 4 mentes, 4 modelos de governo, sabe? E a primeira coisa que me chama a atenção é que o governo da Babilônia, ou os modelos de governo dos Medo-Persas, não mudaram o modelo de governo de Daniel. Eles tiraram Daniel de Israel. Eles afastaram Daniel do templo, do local onde ele adorava a Deus. Mas eles não conseguiram tirar de Daniel o temor ao Senhor. Eles não conseguiram arrancar de Daniel o amor a Deus. Sabe, queridos, o governo babilônico não governou Daniel. O governo medo-persa não governou Daniel. A direção do governo
passou por mudanças, porém Daniel decidiu permanecer sob o governo do Senhor. Isso aqui para mim é tremendo, queridos, sabe? Isso nos ensina a não mudar conforme o ambiente que eu estou. Isso nos ensina a não mudar conforme as ideologias ou conforme os governos, sabe? Que Satanás ele vai tentando, por vezes, onde quer que nós estejamos, vai implantando outras ideologias, vai trazendo entendimentos diferenciados. A pastora Cida falava aqui sobre dízimos e ofertas, e quantos ensinos, sabe, sobre dízimos e ofertas, ou sobre outros assuntos que são polêmicos na Bíblia, estão sendo difundidos de forma errônea. E hoje, com o advento da tecnologia, muitas pessoas têm acesso a muitas coisas, e eu dou um conselho para você: cuidado com o que você vê, cuidado com as fontes com que você se alimenta. Amém? Tem muita coisa que reluz, queridos, mas não é ouro. Tem muita coisa que parece ser verdade, mas são mentiras. Paute a sua vida espiritual de acordo com o que a Bíblia diz, do micro ao macro. Busque na palavra de Deus, sabe, as verdades, porque aqui tem, queridos, resposta para as suas questões. Amém? Então, Daniel, ele não se deixou, por mais que mudaram os governos, mudaram as ideologias, mas Daniel, ele não se deixou influenciar. O mesmo procedimento quando ele era jovem, que ele decidiu, sabe, não se contaminar, decidiu. O texto fala em Daniel 1, versículo 8, Arthurzinho, fala que ele decidiu, não foi decidir de qualquer jeito, não. Daniel decidiu, olha lá, ó, resolveu Daniel, firmemente. Resolveu Daniel, em outra tradução fala, decidiu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sabe, resolveu, queridos, firmemente. Eu vejo Daniel aqui passando por todos esses monarcas e mantendo-se esse jovem resoluto, mantendo-se esse homem íntegro, mantendo-se esse homem, sabe, que decidiu firmemente, que as circunstâncias, sabe, os ventos que ele passou, esse camarada acabou de ser lançado, nós acabamos de ler aqui no texto, que ele acabou de ser lançado na cova dos leões. Nem o risco de morte fez com que esse homem mudasse de ideia, sabe? Então que eu e você, nós aprendamos isso, queridos, que nada possa corromper, contaminar a nossa fé. Você entende? Tentações virão, possibilidades, bilhões existirão, mas que eu e você, como Daniel, resolvamos firmemente não nos contaminar. Não nos contaminar. Fique longe da mentira, cara. Amém? Permaneça com a verdade. Pastor, mas é porque o meu trabalho, queridos, a Bíblia fala que nós somos sujeitos às autoridades, mas toda e qualquer norma, para nós cristãos, que se contrapõe à palavra de Deus, ela é impraticável. Ela é impraticável. Não negocie com o pecado. Não negocie com a mentira. Não negocie com o engano. Amém? Não sejamos influenciados. Não se corrompa. Em nome de Jesus. Seja no trabalho, escola ou em qualquer outro lugar, continue agradando a Deus. Continue crendo no Senhor. E você vai ver que Deus vai te honrar. Esse camarada, porque ele decidiu firmemente, nós conhecemos a história de Daniel. Nós conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Também decidiram não se prostrar diante de uma estátua. O que aconteceu? Lançaram eles na fornalha de fogo, 7 vezes mais aquecida. Nem cheiro, sabe, de fumaça tinha naqueles homens. Porque eles decidiram firmemente não se contaminar, não se dobrar, sabe? Eles decidiram viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Então que eu e você, nós decidamos servir a Deus de todo o nosso coração. Sejamos fiéis ao Senhor. Sejamos encontrados fiéis ao Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 fala isso. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Glória a Deus.
Daniel, ele passa um tempo. Eu acho tremendo isso aqui, quando eu estava lendo esse texto. Eu li, ouvi várias vezes hoje, em várias traduções. Fala que Daniel, quando ele soube do interdito, quando ele soube dessa norma que foi, né, assinada pelo rei, Daniel, ele segue a sua vida normal, ou segue a sua vida cotidiana. Daniel, ele continua. Versículo 10 fala que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então nós observamos aqui que Daniel, queridos, ele gastava tempo, ou ele investia tempo na oração, investia tempo buscando a presença do Senhor. Então Daniel, ele passa tempo com Deus. Você tem passado tempo com Deus? Quanto tempo você tem falado com o papai? Ah, pastor, o senhor quer me expor? Não, eu quero te instruir. A Bíblia Sagrada fala em 1 Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar. Existem diversos textos, eu vou ler alguns aqui, que nos ensinam, nos instruem a nós estarmos buscando a Deus, estabelecendo uma rotina de oração. A oração, ela nos torna íntimos de Deus. Sabe, quando você ora, a oração, ela nos torna íntimos do Senhor. Então, sabe, Daniel, ele passava tempo com Deus, ele buscava ao Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13, fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Querido, se você quer encontrar-se com Deus, se você quer ter intimidade com Deus, Deus está sempre disponível. A ação inicial aqui é nossa: buscar-me-eis e me achareis. Isso é o próprio Deus falando com Jeremias. Ei, se você me buscar, vocês vão me encontrar. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Então eu e você precisamos, queridos, adotar ou melhorar. Eu creio que essa palavra é para isso, para nos instruir a estarmos melhorando a nossa vida de oração. Daniel, independente da circunstância, ele orava 3 vezes ao dia. E aí foi assinado um decreto, e esse decreto falava que nós temos aqui, quem buscasse ou pedisse a outra pessoa, a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Daniel não parou, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Então, de acordo com o capítulo 6, versículo 10, Daniel continuava orando. Então nós entendemos, queridos, que Daniel era um homem de oração. Daniel para nós é um modelo a ser seguido. Alguns historiadores dizem que Daniel é um modelo de Cristo. Mas eu quero trazer para nós aqui hoje, Daniel é um modelo a ser seguido. Um homem íntegro, fiel, de espírito excelente, um homem de oração, um homem que se importava em estar na presença de Deus. Amém? Em estar na presença do Senhor. Eu vi uma frase hoje que eu achei interessante, eu quero trazer para nós. Ela fala bem assim: antes do profeta Daniel passar uma noite com os leões, ele já passava dias e noites na presença do Senhor. Eu achei tremendo, sabe, queridos? Antes do profeta Daniel passar uma noite com os leões, ele já passava dias e noites na presença do Senhor. E o que eu achei tremendo é que o texto fala que 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do Senhor, como costumeiramente fazia. Ele não estava diante do Senhor pedindo, ele não estava diante do Senhor reclamando, não, ele estava dando graças, agradecendo a Deus, buscando a Deus, queridos. Então, antes do profeta passar uma noite com os leões,
Ele tinha uma vida de oração. Ele passava dias e noites, 3 vezes por dia. Ele passava dias e noites na presença do Senhor. Constância na oração. Irmãos, sabe, simplificando tudo isso aqui, tem muita coisa que eu escrevi. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar, sabe? Eu cresci desde cedo, quando me converti, ouvindo que as 2 pernas da igreja é oração e palavra. Sabe? Eu preciso desenvolver um relacionamento, eu preciso desenvolver uma estratégia para ler a Bíblia. Eu preciso desenvolver uma estratégia, sabe, para orar mais. Nós vemos que todos os homens de sucesso aqui na Bíblia, eles oravam e eles obedeciam a palavra. Eu não sei por que a igreja é fraca na oração. Quando a oração e a palavra, elas são chaves, são ferramentas, na verdade são armas que o Senhor deixou para nós. Para nós vencermos as lutas, os embates do dia a dia. Oração e palavra, é tão simples isso. É tão simples, irmãos. Mas eu pergunto para você, e o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Como Daniel, eu tenho orado 3 vezes ao dia. Muitas vezes eu não tenho orado 3 vezes ao dia. Eu não sei quanto tempo de oração, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Talvez eu não tenha conseguido gastar 3 horas de oração por dia. Mas eu tenho gastado muitas horas em outros lugares. Eu tenho me distraído muitas e muitas horas em outros lugares. Mas eu quero os resultados de Daniel. Quando as covas dos leões chegarem para mim, eu quero que o Senhor envie o seu anjo e me livre delas. Mas eu não quero gastar o tempo que Daniel gastava na presença do Senhor. Sabe, queridos, fica a dica para mim e para você. Nós somos os Daniéis de hoje. Eu e você somos os Daniéis desse tempo. E Deus conta conosco. Amém? Deus conta conosco. Nós estamos lendo a Bíblia, queridos, 1 capítulo por dia. E não é fácil, sabia? 1 capítulo por dia. E não é fácil. Nós começamos lendo, aqui a gente está só a igreja, né? Eu posso falar. Empolgados, irmãos. E hoje os gatos pingados permanecem. Um capítulo por dia. Eu não consigo parar um tempo do meu dia para ler 1 capítulo de Romanos. Eu acho um absurdo o pastor pedir para tirar uma foto ou um print e colocar num grupo. Para que eu estou fazendo isso? Para te motivar. Porque eu sei que tem muita gente que o único contato que ele tem com a Bíblia é nesse capítulo que nós estamos direcionando. Se não fosse esse capítulo, dias, meses e anos só se alimentando no culto e na célula, comendo do que os outros dão. Sendo que Deus tem promessas para nós, é nosso. É nosso. Então nós precisamos orar, precisamos ler a Bíblia. Daniel tinha constância na oração. Nós ensinamos aqui muita oração, muito poder. Muita oração, muito poder. Queridos, nós temos as primícias aqui. Amém? Deus fechou a boca dos leões, porque Daniel abriu a boca dele para falar com Deus. A oração é poderosa, irmãos. Quando você ora, Luluzão, você está fazendo a maior coisa que você pode fazer por alguém. Daqui a pouco nós vamos orar pela irmã do Gilme, por outros pedidos que já foram colocados aqui. Sabe, nós não podemos, talvez, com a técnica, ou nós não temos poder ou capacidade para resolver determinadas situações. Mas quando nós oramos, o Deus do impossível, Ele entra em ação.
Então Daniel, Deus fechou a boca dos leões porque Daniel abriu a boca para falar com Deus através da oração. Através da oração. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, abra os teus lábios e ore a Deus. Apresente suas causas ao Senhor. Sabe, tudo que pedindo, crendo recebereis, Mateus 21, 12. Tudo que pedindo, crendo recebereis. Quantas vezes nós abrimos a boca para reclamar? Quantas vezes nós abrimos a boca para falar com pessoas que não tem nada a ver, que não vão resolver o teu problema, e você ainda intoxica pessoas, contamina pessoas, enfraquece a fé de pessoas, falando, enchendo o saco, reclamando da vida, reclamando do problema, reclamando da luta, é um diagnóstico, por quê, sabe, nós somos seres humanos, nós somos, sabe, temos alma, sentimos e precisamos sentir mesmo. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. É tanta conversa, sabe, irmãos, fala para todo mundo, abre a boca para amaldiçoar. Daniel não fez isso. Daniel, a Bíblia Sagrada fala nesse capítulo 6, ele não, em nenhum momento fala que esses desgramados, esses sátrapas, esses presidentes, esses governadores se uniram, armaram uma casinha para mim, Deus, desce fogo no céu. Ele ficou sabendo do interdito e do decreto e foi para sua casa dar graças a Deus. Dar graças a Deus. Ele abriu a sua boca para falar com Deus e Deus fechou a boca dos leões. Oração. 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Desta forma entendemos que quem passa tempo com Deus, Deus passa tempo com ele. Daniel gastava tempo orando no seu quarto, atraindo a presença de Deus, investindo tempo com Deus. E no momento certo, essa presença de Deus, ela foi determinante para o seu milagre. Então passe mais tempo do seu dia orando a Deus. Um tempo de qualidade, irmãos. Eu tento visualizar a atitude de Daniel. Ele subindo para o seu quarto, parando tudo que ele estava fazendo. E olha que esse camarada, não sei se você já leu, a maioria de vocês já leram um livro de Daniel. Esse cara, ele estava abaixo do rei. Ele tinha muitas atribuições. Irmãos, ele não era só um cara que tinha um emprego igual eu, que entra 12h30 e sai 18h30, não. Ou entre 13 e sai 19, não. Eu vou lá, cumpro meu papel e vou embora para casa. Não, esse cara, ele era um governador. Ele era um político. Era de manhã, de tarde, de noite. Esse cara tinha atribuições. E o texto fala que 3 vezes por dia, ele, sabe, eu não sei onde ele estava, mas ele vinha para sua casa, subia no seu quarto, e lá, abria as portas para o lado de Jerusalém, e ali ele agradecia a Deus, ali ele orava ao Senhor, ali ele buscava a Deus. Que vida importante essa que nós vivemos, que não podemos parar para orar ao Senhor. Que trabalho importante esse que eu e você fazemos, que é mais importante que o que Daniel fazia. Que não dá para me parar e vir para um culto, irmão, de 2 horas. Que não dá para me parar e ir para um PC, irmão, de 1 hora. Os nossos PCs, eles têm uma duração de 1h30, 2 horas no máximo. Que atribuição é essa que nós temos, que não podemos parar, irmãos, para vir na primícia 1 horinha orar, cara? Eu devo ser muito mais importante do que Daniel, irmãos. As minhas atribuições são muito mais importantes que as de Daniel. A minha empresa é mais importante que o trabalho de Daniel. O meu trabalho é mais importante que o trabalho de Daniel. As minhas atribuições da minha vida são mais importantes. Gente, pelo amor de Deus. Eu não estou falando como igreja, eu estou falando para você, para mim. Eu preciso melhorar o meu tempo de oração.
É benefício para você. Três vezes ele orou. E no capítulo 10 fala que teve um momento que ele orou 21 dias. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de oração. Portanto, faça da oração um hábito. Faz da oração um hábito. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. O senhor não sabe como é minha vida é muito corrida. Eu vi uma frase hoje que fala bem assim: ei, tempo não se tem, tempo se cria. Tempo não se tem, tempo se organiza. Tempo não se tem, tempo se ajusta. Tempo não se tem, tempo se prioriza. Quantas vezes, por questões de saúde, ou por questões importantes, que eu achei importante, eu ajustei minha agenda. Quantas vezes, irmãos, eu tive que ajustar minha agenda por uma situação que eu considero importante? Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de orar. A oração não é importante para você? Oração de qualidade. Tempo não, sabe? Tempo não se tem. Pega nessa frase aqui, né? Tempo se cria, se organiza agendas. Pastor, mas é porque o meu sono da beleza é até às 10h30. Se eu acordar antes, eu percebo rugas aparecendo. Olheiras até às 10h30. Nós tivemos uma experiência semana passada agora, os meninos acordaram 7 horas da manhã. Eles estudam à tarde, né? Então a rotina deles é pela manhã. Normalmente eles acordam entre 8h30, 9h, né? E nesses dias eles acordaram 7 horas da manhã, acho que 6h30, 7 horas da manhã. E aí a Giovana, conversando inocentemente comigo, falou assim: papai, eu já fiz tanta coisa e são 8h30 da manhã. Irmãos, tempo não se tem, tempo se cria. É ajustar a agenda. Eu não consigo acordar muito cedo, irmãos. Quem consegue? Mas eu vou falar uma coisa para você, o primeiro dia você vai ser cansado, o segundo também, o terceiro pode até ser pior, mas depois de um período você acostuma. Eu imagino que os primeiros momentos, o primeiro tempo que Daniel tirou ali, 3 vezes ao dia, quando ele estabeleceu essa cadência, talvez ele começou empolgadão, eu vou orar 10 vezes por dia. Aí começou 10 vezes, cara, não dou conta. 5 vezes, não dá. Até que ele achou o ritmo dele. 3 vezes ao dia ele conseguiu manter aquele ritmo. É isso que eu estou falando para você, eu não estou dizendo para você orar 3 vezes ao dia, 2 horas em cada momento de oração, não. Mas encontre um tempo, encontre um ritmo, estabeleça, priorize um tempo de oração na sua vida. Mantenha esse ritmo, porque em todas as circunstâncias que nós vemos aqui, o texto está falando que Daniel, ele era constante, sabe, costumeiro. Amém? Vocês podem dar um glória a Deus? Quantas vezes, por questões de saúde e outras condições, somos obrigados a criar um tempo? Queridos, eu quero pedir ajuda aos universitários. O leão, ele é classificado em que categoria? Nós temos os herbívoros
onívoros. O leão ele gosta de quê, irmãos? Fala mais alto, irmão. Ele gosta de carne, irmão. Eu estava pensando sobre isso, que o leão ele gosta de carne. Por que o leão não comeu Daniel, irmãos? Aqui a gente, né, trabalhando o texto. Porque Daniel era um homem que vivia no Espírito. Eu achei isso aqui sobrenatural e nós lemos isso hoje em Romanos, ontem em Romanos. Eu estava ouvindo o comentário do Fabinho ontem sobre Romanos 8. Irmãos, fala sobre isso, sabe, nós lutarmos contra a carne. Gálatas capítulo 5 fala da luta do Espírito contra a carne. Irmãos, quando eu estava pensando nisso aqui, eu falei, meu Deus, nos proteja desses leões. E Deus falou assim, então viva no Espírito, porque leão gosta de carne, irmão. Quando nós estamos na carne, vivendo na carne, priorizando as coisas dessa terra, nós somos alvos fáceis, presas fáceis para o leão. Na verdade, não para o leão, mas para aquele que lá em 1 Pedro capítulo 5, fala que o diabo, 5 versículo 8, Arthurzinho, fala que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo. Ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando a quem está só na carne, saboroso, atrativo. O cara que só anda nervoso, pilhado. Quer saber se tu está no Espírito, irmão? Tu vai para o trânsito. Fala, Jesus. Quer saber se tu está pilhada, mulher? É o horário que os meninos estão indo para a escola. Irmão, o cara te fecha, você está no Espírito, você fala, Deus abençoe. Pai, abençoa a vida desse cidadão, sua família. Esse abençoado. Deus é contigo. Mas quando o caba está na carne, irmão, crentão, pastorzão, está na carne, levou fechado, irmão. Presa fácil. Tudo que o diabo quer. Sabe? Leões gostam de carne. Mas Daniel estava no Espírito. Ei, igreja, andemos, pois, em Espírito. Amém? Andemos, pois, em Espírito. Deixa eu ler aqui o texto de Romanos, capítulo 5, capítulo 8, do verso 5 ao 9, fala bem assim. Já estou terminando, tá? O primeiro tópico. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor, a disposição da carne, dá para a morte, mas o do Espírito, né, a disposição do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, ou a disposição da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Nós precisamos viver em Espírito, irmãos. Amém? Uma vez eu vi alguém fazendo uma ilustração sobre o texto de Gálatas capítulo 5, que fala sobre a guerra da carne e do Espírito. Falando que são dois pitbulls, irmãos, que residem dentro de nós. Sabe? Os pitbulls, você sabe, essa raça de animal, de cachorro, né? Eles tem até uma prática que acho que é criminosa, que é a questão das rinhas, né? Eles colocam lá os pitbulls para brigar. Nem sei se isso ainda existe, né? Mas tinha, alguns anos atrás eu via comentários sobre.
E eles colocavam, irmãos, eles são tão raivosos, essa raça é tão raivosa que eles ficam até a morte. Até a morte. E para separar, irmãos, quando eles mordem ali, é muito difícil. E eu vi uma ilustração falando que a carne e o espírito é isso. É como se fossem dois pitbulls na corrente aqui, né, dentro de nós, a carne e o espírito. E nessa briga, nessa luta, se for levar para a rinha, para a guerra do dia a dia, qual que vai vencer? O que você alimenta mais. Você pega um pitbull desse e alimenta ele a semana todinha e deixa o outro com fome. Leva para a rinha os dois. Quem você acha que vai vencer? O que está forte. O outro, ele vai cansar, irmãos, ele vai estar fraco, vai estar enfraquecido. Então, da mesma forma, é o espírito e a carne. Se eu alimento a minha carne, irmãos, se eu alimento a minha carne, nesta guerra da carne contra o espírito, o meu espírito vai perder. Sabe, você está a semana todinha só carne, 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 é trabalho, é estudo, é carne, 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 carne. Não para um momento para alimentar o teu espírito, irmãos. Chega no culto aqui, você dorme, chega no culto, você não entende a palavra, sabe? Não dá glória a Deus, acha que o pastor está bravo demais. Não entende que é um Deus de amor que está falando conosco. Mas você entende isso? Ei, alimente o seu espírito. Pastor, então eu vou largar tudo. Não, encontre um equilíbrio. Mas que o teu espírito seja mais forte. E você vai ver que um espírito forte, até nas decisões da carne, sabe, Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai te dar unção, você vai ter mais paz. Você vai chegar em casa, aquela mulher está, sabe, em paz. O marido chega do trabalho também, em paz. Sem guerra. Ou então se chega meio pilhado, né, a esposa já sabe, é cheia do Espírito Santo. Ela acalma o marido. Ou se a esposa que chega, né, o marido está lá, saindo do seu terceiro momento de oração, e ela pilhada, aí chega, é isso que eu te digo, minha serva, serva do Deus Altíssimo, pega meu cartão, e compra uma Bíblia e vai ler. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o livramento de Daniel foi tremendo naquela cova. Sabe, eu imagino, irmãos, aquela cova. Eu imagino, você consegue imaginar? Aqui eu quero, nesse momento aqui, eu quero falar sobre o que já foi pregado muitas vezes sobre essa questão de cova dos leões. Sabe, Deus ele não livrou Daniel da cova, da e na, lembra? Deus não livrou Daniel da cova, mas ele livrou na cova. Daniel foi jogado naquela cova, e ele estava no meio dos leões. Eu me lembrei de uma história de um amigo meu que ele foi pescar. Era uma onça, né? Acho que é o felino mais comum que nós temos aqui. E ele foi pescar, irmãos, ele e o cunhado dele. O cunhado dele era mais fortinho assim, e ele magrinho. E os dois lá foram pescar. Então lá na beira do rio, estava meio escurecendo já, e eles sentiram um fedor muito forte, irmão. Carniça, um trem fedido, irmãos. Sabe? Um cheiro muito forte. E aí quando eles olharam assim, que eles dão uns 10 metros, uma onça bebendo água, queridos, pertinho deles. E aquele cheiro vinha de lá, irmãos. Sabe? E eles estavam num lugar baixo. Para sair dali, eles tinham que subir o morro. Ele falou que ele ficou com tanto medo, ele estava com um revólver na cintura, esqueceu que estava com um revólver. E correu, irmão, com tanta velocidade, subindo esse morro. E quando chegou lá em cima, ele falou, meu Deus, o meu cunhado gordinho ficou para trás. Irmão, quando ele virou assim, meu Deus, meu cunhado, quando ele olhou, o cunhado dele já estava lá. Ele falou, por que você demorou tanto, cara? Eu fico imaginando, queridos. É só uma piada. São histórias de caçador, né? Ele falou que foi verdade, mas amém.
E, queridos, aí, eu fico pensando, isso era uma onça. Eu quero imaginar que aquela cova, eles mantinham aqueles leões com esse propósito, para jogar os seus desafetos ali, para jogar os inimigos, os desobedientes. Então eles mantinham muitos leões ali dentro dessa cova. Tanto é que o texto lá na frente fala que jogaram as famílias, e antes delas tocarem no solo, os leões haviam esmigalhado todos. Então eram muitos leões, sim ou não? Nós inferimos isso do texto. Agora você imagina esse monte de leão dentro dessa cova. Essa cova era o local onde eles faziam todas as suas necessidades ali, irmãos. Imagina esses leões sem tomar banho, um monte de carniça de outros mortos que estavam ali. Que fedor aquele lugar, irmãos. Eu estava imaginando essa cova. E Deus permitiu que o profeta fiel, que decidiu seguir a ele fielmente, fosse jogado nesse lugar de carniça. Eu imagino ele sentindo o cheiro daqueles leões. Irmãos, eu sei que o texto fala que o anjo fechou a boca do leão para comer ele, né? Mas nada impede do leão abrir um cantinho e fazer. Eu me lembro do Roberto. O Roberto foi o que estava no. Já vi as histórias. Roberto lá da Aliança, né? O Robertão, cozinheiro, se estiver me ouvindo. Ele foi num circo, Edson. Aí chegou lá no circo, foi ver os animais. Aí está lá o leãozão dentro da jaula. Ele chegou perto da jaula assim. E o leãozão lá. O pessoal fala que é o rei da selva. Rei da selva, que dou-lhe um tapa. E ele ficou brincando, sabe, irmão? Brincando, conversando com o pessoal, jogando fora, né? Eu, rei da selva, que irmão, de repente esse leão deu um rugido. Ele nem levantou do lugar, mas ele só deu um rugido, irmão. Ele falou que a alma dele quis sair do corpo, irmão. Sabe? Eu imagino um monte de leões. E Deus permitiu que Daniel caísse ali, fosse para essa condição. Sabe? Eu imagino a cena, irmão. Aquela cova, um local escuro, som, rugido de leões, fedor. E Deus permitiu que ele passasse por isso. O que eu quero trazer para nós aqui, queridos? Muitas vezes Deus vai nos permitir viver experiências, sabe, horríveis, ruins, que se nós não tivermos no Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo, nós vamos achar que Deus nos abandonou. Não é possível, Deus nos fedou. Gente, olha o tamanho desse leão, Deus, a pata do bicho. Sabe, imagine um leão passando assim, esfregando dele. Olha ali, o bicho orando e os leões. Imagina, irmãos. Mas o Senhor permitiu que Daniel passasse por esse processo. Deus, ele permite que nós passemos por processos, irmãos. Sabe para quê? Para que Deus, ele mostre. Deus ali, ele pôde mostrar para Daniel a sua fidelidade. Deus ali, ele pôde mostrar para Daniel que a sua proteção, ela ultrapassa todos os limites, todas as barreiras. Sabe, é muito lindo quando eu e você, nós cantamos, nós recitamos o Salmo 91, versículo 7, que fala: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Irmão, se 1000 está caindo ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu estou no meio da situação. O bicho está pegando. Meu pai foi internado há alguns anos atrás, ele teve um infarto e ficou na UTI do hospital de base, há muitos anos. E nós ficamos revezando ele na UTI. Queridos, morria um de um lado. Família chorava de um lado, família chorava do outro. E a gente só esperando, irmãos. Falei, meu Deus, livra. Naquela situação. Sabe, queridos, Deus, ele permite para que o nome dele seja glorificado e para que você entenda: ei, eu te livro em qualquer situação. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que você clama 3 vezes, Daniel, naquele quarto. Eu permiti que você viesse até aqui e tivesse essa experiência. Então o Senhor permitiu que Daniel passasse por aquilo, irmão, para que o nome dele fosse glorificado e para ele mostrar que ele protege, que ele guarda.
Em uma outra situação ele não perceberia, ele não aprenderia isso, Daniel. Você consegue trazer alguma cova que você passou, irmão? Eu estava ouvindo aqui o testemunho da Luana, o Ítalo está aqui. Eu imagino o desespero. Você vê a sua filha se desfalecendo. Sabe, queridos, o desespero. Mas hoje a fé deles foi aumentada. Foi bom na hora? Não, eu imagino que não estava bom naquele lugar. Eu não sei como Daniel caiu dentro daquela cova, eu não sei a profundidade que era, ele foi jogado. Tanto é que na hora que ele está vivo, o rei manda tirá-lo de lá, porque ele não conseguia sair só. Eu não sei como você caiu nessa situação, mas Deus, se você continuar crendo nele, Ele vai prover o livramento, Ele vai te tirar desse lugar. Em nome de Jesus, Deus às vezes prefere nos livrar na cova do que da cova, para edificar as nossas vidas. Deus sabe quais são as lições que estão nos esperando na cova. Tem lições, irmãos, que nós só vamos experimentar na cova. Nós só vamos experimentar no momento do calor, não tem jeito. Existem lições que Deus quer que nós, passemos por elas, sejamos aprovados, que elas só vão acontecer na cova dos leões. Deus sabe quais são as lições que estão nos esperando na cova. Afinal, essas lições jamais seriam encontradas fora da cova. E só você que passou por elas sabe do que eu estou falando. Amém? Sabe do que eu estou falando. Eu quero finalizar nessa noite falando para você que Daniel, ele não só orava quando estava na cova. Nós já aprendemos isso aqui hoje. Daniel não só orava quando estava na cova. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ei, você não precisa esperar adoecer. Você não precisa esperar ter um diagnóstico. Você não precisa esperar perder o emprego. Você não precisa esperar, o casamento está pela pindaíba, está pela uma pendura. Você não precisa esperar um momento de desespero para poder orar. Ora antes. Faça como Daniel. Daniel orava antes. E você vai ver que Deus, Ele vai. Daniel tinha uma vida de oração. Deus, Ele vai fazer com que você saia ileso. Irmãos, fique de pé nessa noite. Deus vai fazer com que você saia ileso desta situação, como Daniel saiu. Amém, queridos? A oração na vida de Daniel era um hábito diário. Isso nos ensina que não devemos buscar a Deus só no dia da emergência, mas em todo o tempo e de todo o nosso coração. Nossa esperança deve estar no Senhor, queridos. Eu quero concluir com esse entendimento. Nossa esperança deve estar em Deus. Fala assim, a minha esperança deve estar em Deus. Você percebeu que Daniel tinha uma amizade com o rei? Apesar da amizade que Daniel tinha com o rei da terra, com o rei Medo-Persa, nada era maior do que a sua amizade com o rei do céu. Ele tinha uma amizade com o rei terreno, mas a sua amizade com o rei da glória era muito maior. O rei da terra, ainda que ele quisesse, ele não pôde fazer nada por Daniel, mas Deus, o rei dos céus, pôde. Então que a nossa esperança esteja no Senhor. É claro que pessoas dessa terra vão nos ajudar, mas que a nossa esperança esteja no Senhor. Amém? No Senhor. Se a tua esperança está só em homens, se a tua esperança está só nesta vida, nesta terra, hoje Deus te trouxe aqui para falar, ei, eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eleva os teus olhos para o céu, para o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque é dele que virá o teu socorro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero finalizar orando por nós, para que Deus nos ajude a sermos e vivermos, sermos os Daniéis,
deste tempo, desta hora. Amém? Espírito Santo, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Deus poderoso, por esse entendimento que o Senhor trouxe aos nossos corações, esta revelação, Deus. Muito obrigado, Pai querido. Nos ajude, Deus, a sermos os Daniéis desse tempo. Nos ajude, ó Deus querido, a estarmos todos os dias decididos, ó Deus. Decididos, ó Pai querido, a não nos contaminarmos, ó Deus poderoso. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, que nós não sejamos influenciados nem contaminados pela cultura deste mundo, mas que nós continuemos sendo governados, ó Deus, pelo Senhor. Deus querido, que em meio às correrias do dia a dia, Senhor, que nós consigamos encontrar um tempo de qualidade para passar com o Senhor, para buscar a Tua face, para exaltar a Ti, ó Deus querido, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos a desenvolver e a investir, ó Deus, mais e mais no nosso homem espiritual. Nós aprendemos, ó Deus querido, que o diabo, nosso adversário, gosta de carne, quer nos manter na carne, quer nos manter, Deus, com os olhos fixos na terra, ó Deus poderoso, nos afastar de uma relação com o Senhor, de uma relação espiritual com o Senhor. Nos ajude a fortalecer o nosso homem espiritual, Pai, em nome de Jesus. Que nós amemos, ó Deus, a Tua presença, que nós amemos, ó Deus, passar tempo contigo. A Tua palavra diz que buscar-me-eis e me achareis. Então nós queremos sim estarmos buscando ao Senhor, ó Deus, e encontrar o Senhor e sermos encontrados contigo, a falar com o Senhor e a ouvirmos as direções, ó Deus, a desenvolvermos, ó Deus, um relacionamento e uma intimidade com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nos ajude a desenvolvermos um hábito de oração. Ó Deus, que nós não oremos apenas nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, ó Deus, nos momentos de aperto, mas que nós desenvolvamos, ó Deus, uma vida de oração, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, e que o nosso olho, que a nossa fé, que a nossa atenção, ela esteja totalmente voltada para o Senhor, que a nossa esperança ela esteja no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluias, amém.